Você está ouvindo Tribes Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Bem-vindos, tribo! Sintam-se em casa, para quem muitas vezes se sente deslocado, né? Quando começa a despertar essa consciência, buscar por assuntos mais sutis, vamos dizer assim, né? Não acha sua tribo. E muito legal que você chegou até nós. Se você está escutando, nos vendo no YouTube, bem-vindo. É um sinal bom que estamos na mesma frequência, né? Exatamente. E hoje, nossa, temos um assunto que é muito interessante. É muito importante, Muito na importante verdade, né? a gente falar sobre isso. E para esse assunto, né, que é sobre educação, essa educação centrada no ser, essa educação do novo ser, a educação desse ser que a gente quer para o nosso mundo, né? A gente tem o Israel Kairos. Seja muito bem-vindo. Olá. Bem-vindo. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Aí, maravilha. E, nossa, esse tema é legal porque também vivemos em comunidade aqui, né? Então, essa cura através das relações e tantos insights que vêm relacionados com esse assunto, acho que vai conectar muito. Com certeza. Vamos tirar nossas dúvidas, vai ser legal. Porque quando a gente fala de educação, os estudos e a forma que a gente evolui a nossa vida aqui, né? Em coletivo, eu acho que vai explodir a cabeça. Com certeza. Fica até o final aí pra saber. Tem muita coisa maravilhosa pra explorarmos. E deixar um recadinho pra vocês. Olha aí, se você tá escutando aqui através do Spotify, do agregador qualquer, né? Não esquece de dar um follow, seguir, de deixar a nossa notificação ligada pra você não perder nenhum episódio. E se der pra dar uma avaliação, se você sentir no seu coração, avalia, porque isso ajuda o nosso podcast a ir adiante, além, ser mais entregue, né? Sim. E o que é bom a gente compartilha. Então, se esse conteúdo servir para você de alguma forma, tocar o seu coração, compartilha com alguém também que possa se beneficiar desse assunto. E se não servir, tá tudo bem também. Se tiver no YouTube, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal, dá um like aí, deixe seu comentário que a gente responde todos. A gente adora trocar essa ideia. Sim, para quem nos assiste, gratidão. Gratidão. E vamos dar um brinde aqui com a Karuna, kombucha, nosso parceiro. Maravilhosa, Elixir dos Deuses. Melhor kombucha do Brasil. Hoje eu tô tomando uma de jabuticaba e amora. Muito gostosa, dei pro nosso convidado Também. Israel também. Ele gostou, já aprovou, Gostoso. né? É uma das melhores. É muito boa. E para quem nos ouve, a gente tem cupom de desconto para os nossos ouvintes. Tribe15, 5, tá? No final. E tem 15% de desconto e frete grátis se você comprar um pack de 15 garrafinhas. E é uma marca que a gente se conecta muito, a marca do nosso amigo Luan, que também tem propósito, né? São coisas que são feitas com muito amor e com propósito. Então, por isso que a gente tem muita honra de poder tomar, de beber, né? É uma medicina. Estamos abertos a parceiros de frequências alinhadas. Sim. Se você tem interesse em fazer uma parceria com o Tribe Zen, entre em contato. Vai ser muito legal. E sendo bem sincero, essa é a primeira kombucha que eu tomei e, tipo, gostei 100%, assim. Olha. Real, eu tomei acho que umas 6 vezes mais. E eu não continuei tomando as outras 6 vezes, porque eu não gostei tanto, assim. Essa é boa mesmo. Mas eu gostei bastante dessa, é gostoso. Que legal. Muito bem, então. E para quem nos ouve também, deixar um recadinho que a gente tá abrindo as inscrições da nossa imersão de fotografia na natureza. Você vai encontrar no nosso link da bio todas as informações que você precisa. É uma vivência que a gente faz uma vez por ano. E é uma vivência onde a gente reúne a arte da fotografia com o autoconhecimento, com um espaço maravilhoso, mindfulness, fogueira, música, pessoas maravilhosas. Então é algo que a gente manifestou, criou com muito carinho. Esse ano a gente vai para nossa 4ª edição e vai ser muito especial ter você lá conosco. As pessoas perguntam, preciso ser fotógrafo? Não. Preciso saber a arte, fotografia, design e edição? Não. A ideia é que você possa, através da arte, dessa ferramenta da fotografia, apenas expressar o seu ser e receber, claro, né, o conhecimento para você fazer fotos maravilhosas, mas é essa conexão do seu ser através da arte, expressar o que você está vendo através das suas lentes, né? Esse filtro
que a gente vai falar hoje, todo esse filtro que a gente carrega e como que a gente pode mudá-lo. Esse filtro pra compõe, gente. né, algo. Então, a imersão, ela traz muito esse olhar, como você vê o mundo. E é muito gostoso, Pode né? ir com o seu celular, não precisa ter câmera profissional. A maioria das pessoas vai com o celular mesmo. Vai ser maravilhoso. Sim. Recomendo. E vamos pro papo, então. Que legal, hein? Estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso estúdio. Uma bênção ter um estúdio assim, gratidão profunda, né? Pelas bênçãos da nossa vida. Gratidão, Tribe Zen, né? É importante honrar essa entidade que foi criada aí com o projeto e que nos possibilita conhecer pessoas tão maravilhosas como Israel. E estar com você aqui hoje é uma manifestação, assim, muito grande, porque a gente te acompanha há um tempo. A gente conheceu você através do trabalho do Murilo. E desde a primeira vez que eu vi, me despertou, eu falei assim, meu Deus, quanta luz! Eu preciso ser amiga dessa pessoa. Eu quero conhecer essa pessoa. Então, ter você aqui hoje, trazendo o seu conhecimento, trazendo toda essa maturidade que você foi adquirindo ao longo do tempo, ao longo da sua jornada, é uma honra. Gratidão, irmão. Gratidão, eu fico feliz. Fico bastante feliz. Que legal, né? Porque até quando... Você morou com o Murilo Gun também, né? Morei. Um tempo. Você morou na época de Floripa também ou não? Sim, a gente era vizinho. A gente não morou na mesma casa, mas a gente morou vizinho por bastante tempo. Todo tempo que ele ficou em Floripa, desde o começo ao final, a gente era vizinho. Ah, que legal. E aí depois a gente foi morar junto. Pô, que legal. maravilha, né? Porque foi um... Nossa, eu me inspiro muito naquele movimento que ele fez, né? De se relacionar, de fazer o estudo coletivo com a galera ali. E de tudo que eles passaram e aprenderam e trouxeram esse conhecimento. Depois que a gente se aproximou, eu acho que foi fantástico esse... E é o que nos inspira a viver o que a gente vive hoje, né? Muitas pessoas que nos acompanham sabem que a gente vive num coletivo aqui, é uma espécie de comunidade de pessoas que se relacionam. E tem muito a ver isso que você traz, né? Dessa questão da educação. Cada pessoa vem com o seu mapa mental, com os seus padrões, com os seus conhecimentos. E como que vira... Que salada que dá no final, quando junta todo mundo. E é interessante de ver como que as nossas próprias crianças interiores atuam nesse campo também, né? Uhum. Sim, eu vejo quando eu falo de educação, assim, ela tem essa ideia muito fantasiosa, né? De que ela acaba quando você vira adulto, supostamente. Mas quando eu falo de educação centrada no ser, é um completo tipo diferente. Não é sobre... Você falou legal, você falou um termo interessante, o seu mapa mental, né? Cada um vem com o seu mapa, a sua forma de perceber o mundo. E tem essa ideia de que educação, tanto na escola, quanto depois que você é adulto, você vai para cursos, vai para treinamentos, é sobre o conteúdo que você carrega na sua mente. Então, eu vou mudar de conteúdo na minha cabeça. Então, em vez de pensar sobre economia, eu vou pensar sobre meditação. Em vez de pensar sobre X coisa, eu vou pensar sobre outra coisa. Então, você muda o conteúdo. Mas para mim, a transformação, ou uma educação que tem a ver com o desenvolver, não o desenvolver de conhecimentos sábios, mas o desenvolver da sabedoria que pode criar insights, que pode criar descobertas, que pode inventar coisas, não é sobre mudar o conteúdo que você tem, mas é sobre mudar aquilo com o qual você pensa. Que no Possibility Management, que é um estudo do qual eu faço parte, a gente chama de thoughtware. Que seria, em vez de... A gente tem o hardware, que seria nosso processador, e tem o thoughtware, que é através do que a gente processa o mundo. E esse seria como os mapas que a gente usa para perceber a vida. Uau, que interessante. E o caminho dessa nova percepção seria desconstruir o que foi aprendido? Ou não? Não necessariamente, assim, tem alguns passos. Primeira coisa que quando eu trabalho com adultos, né? Ele tem muito a ver com construir algumas coisas que nunca foram construídas. Então, dar alguns passos que não foram, tipo... É louco porque em todo lugar... Eu vou falar cultura moderna aqui muitas vezes, mas... Infelizmente, ainda quando eu digo cultura moderna, muita parte da cultura espiritual atual é cultura moderna ainda. É uma parte diferente, é uma zona diferente da cultura moderna. Mas então é muito comum a gente ver na cultura moderna pessoas que não conseguem dizer não. Não conseguem falar não, claro, não. Sim. Ou que quando tá na presença de alguém que aprendeu a entregar autoridade pra, tipo, essa pessoa é uma pessoa de autoridade. Então, tudo que ela falar eu tenho que sorrir, tudo que ela falar eu tenho que aceitar. E aí,
Quando isso acontece, a pessoa ela não tá mais ali presente, ela não tá mais no próprio poder. Não consegue falar não consegue falar sim com certeza, não consegue expressar o que tem, não consegue expressar os próprios impulsos. Então tem muitas coisas básicas de relações humanas e de viver, como dizer sim, como dizer não, como usar sua raiva, como fazer limites, como criar acordos, como você tá no meio de uma conversa e você não tá curtindo a direção que ela tá aí, você poder mudar a direção da conversa, você poder mudar o tópico, você poder fazer uma meta-conversa sobre o que tá sendo conversado ali. As pessoas não fazem isso, ficam às vezes presas numa conversa que não querem ter, ficam presas num relacionamento que não querem ter, ou alguém tá ultrapassando o limite, a pessoa não consegue. Então tem tanta coisa básica que não tá sendo feito, que são passos importantes para serem aprendidos a princípio. Né? Nossa, maravilhoso. A gente vive muito isso aqui. Nossa. Exatamente. Eu tenho até esse desafio que eu falo não. Hoje em dia eu já consigo falar não, mas ainda existe uma necessidade interna de eu ter que justificar o meu não. Uhum. E isso eu sinto que exige muito da minha energia, porque não faz parte do que eu fui criada. Uhum. E aí é como se eu tivesse que ter uma nova programação agora, pra eu aprender a falar não e não me sentir culpada. Uhum. E é isso muito interessante, que essa é a parte do trabalho que eu faço com adultos, por exemplo. A gente vai pegar... Porque tudo que o nosso TOTO era a forma como a gente pensa, o com que a gente pensa, ele foi construído. E funciona de uma forma bem interessante, porque algumas coisas acontecem na infância. Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Eu passei por um processo de cura emocional há 2 dias atrás. Que é um processo no qual a gente pega... Hoje eu tô com algum problema. Por exemplo, não consigo falar não. O meu problema era... A gente tá fazendo 2 treinamentos agora. E veio... E lotou. Lotou e tem mais gente, não tem espaço. E eu falei, vamos fazer mais um. E mais uma treinadora vai vir. E veio um medo. Um medo que era... Mas não era um medo de útil, porque tem um medo útil e tem um medo que é emocional, que ele tem uma coisa ali do passado. Então era um medo emocional que era, meu Deus, e se eu não conseguir? E o que eles vão pensar de mim? E se eu não encher esse? E se der errado? E as expectativas? E se eu não... Porque eu fui super aplaudido por conseguir encher esse daqui, mas e agora? E se eu não fizer igual? E vem esse medo das expectativas. Mas eu vi que ele era um medo que ele tinha um cheirinho de que tinha alguma coisa ali por trás. Então eu fui fazer um processo de cura emocional que a gente pega alguma coisa que não tá funcionando e algum problema que a gente tem e vai debruçar naquilo. E aí eu fui fazer e eu fui descobrir que tinha um processo sobre expectativas. Então era sobre eu não conseguir... Eu ter aprendido a jogar o jogo das expectativas das pessoas. Então eu tô sempre procurando atender as expectativas. Fui entender por quê. Da onde? Eu fui chegando e navegando e fui descobrindo que uma das primeiras expectativas que eu tentava atender era da minha mãe sobre mim. A expectativa de eu ser um garoto especial. E aí eu fui chegando mais fundo nisso, e aí é como a gente consegue ver como isso começa a ser construído, é que eu tive a lembrança, nesse processo de cura emocional você vai reviver momentos, até de momentos onde você acha que uma criança não lembra de coisas, onde eu fui ver que uma das primeiras interações que eu tive com a minha mãe, depois que eu saí da barriga dela, no meio do caos que é o nascimento moderno, porque é algo aterrorizante para uma criança. Você sai, é ali às vezes horas, as pessoas te agarram, te seguram, te mexem, te colocam à luz. Você estava num lugar escuro até agora e tem essa exposição à luz, exposição a som. É traumático. É o primeiro trauma que uma criança tem ao nascer. Sim. Então nasce, e aí o primeiro contato com amor que eu tive e com segurança, com estabilidade, foi minha mãe me agarrando. E eu não tenho clareza se ela disse as palavras ou se era a energia que ela tinha, mas era de você é um garoto especial. Uau! Você é especial. Nossa, até arrepiei. E isso foi o primeiro imprint que eu tive de amor. Que amor é igual a ser especial. Só que aí, é uma ideia. Imagina, um bebê, a primeira construto que eu tive. Então, a primeira ideia que eu construí a ideia de que pra ter amor, pra estar seguro, pra estar confortável, eu tenho que ser especial. E o que isso me levou, conforme eu fui vivendo, isso desenvolveu uma estratégia que tem muito a ver com o momento que eu tava no Murilo. Que eu fui desenvolvendo uma estratégia durante toda a minha infância, que é, eu preciso ser especial. Pra eu estar seguro, pra eu ter amor, pra eu estar confortável, eu preciso ser especial. E aí, a criança, ela tem essa base que foi criada, né? E ela vai se desenvolvendo em todas as circunstâncias, você vai construindo a cada dia. Então, eu fui... Em todo lugar, eu tinha que ser especial naquele lugar. Então, na escola, eu tinha que ser especial porque era considerado na escola. Aí depois, quando eu entrei no empreendedorismo, eu tinha que ser especial no que era considerado empreendedorismo. Nossa. Aí depois, quando eu entrei na espiritualidade,
eu construí toda uma persona que eu tinha que parecer especial na espiritualidade. E aí eu construí um jeito de falar, construí um jeito de agir, um jeito de olhar, um jeito que palavras usar. Tudo para atender essa ideia básica que eu tinha na minha cabeça de que pra eu ter amor e pra eu estar seguro e pra estar tudo certo, eu tenho que ser especial. Nossa. E aí, como então essas estratégias de sobrevivência. Então, o não, por exemplo, não dizer não, é a mesma coisa. Em algum momento da infância, por exemplo, cada pessoa é um pouco diferente. Mas você tenta colocar algum limite e você é uma criança e eles passam por cima de você. Foda-se que você tá dizendo não. Passa por cima. Não. Que não que? Toma comida na boca. Não. Que não que? Vai sentar no colo do vovô. Não. Que não que? Você vai pra escola. Falar não machuca. E aí você assume essa ideia de que não posso falar não. É perigoso. É perigoso. Não vão me amar, não vão gostar de mim, não vão me querer. E aí, só que aí tu cresce e essa é a pegadinha. Porque é como uma ideia que você constrói e você bota numa gavetinha lá no seu inconsciente. E tu não abre pra checar. E aí tu cresce e mesmo que a circunstância mudou, mesmo que agora eu já descobri que amor não é sobre ser especial, que não tem nada a ver com ser especial. Amor é outra coisa. Mas eu preciso voltar lá, rever a gavetinha, mudar o arquivo, falar, não, agora botar um novo arquivo aqui dentro pra poder crescer. E aí eu tô mudando com aquilo que eu penso. Uau. Exato. Porque quando você só acessa esse conhecimento no nível superficial, tipo, eu sei que eu não Exato. preciso ser especial. É superficial ainda. Eu preciso vivenciar, acessar. Tem. Senão não integra. Exato. Uma coisa que ajuda a gente aqui no nosso coletivo é que a gente faz umas rodas de vulnerabilidade. E como a gente está nesse estudo profundo do ser, então muitas vezes o que emergiu de dor ou de insatisfação, de desafio, a gente investiga isso. Então, a gente se expressa e aí de algum lado pode vir, né, em algum momento, falar isso. Poxa, por que não falar não? E por que não seguir esse caminho? Aí a gente começa a aprofundar nessa questão e investigar juntos, né, todos esses desafios. Por que um ficou desconfortável em determinada situação? Por que o outro também não conseguiu se comunicar da forma mais leve possível, sem se doer? E nessa, a gente utiliza muito os 4 compromissos, né? Imagino que você goste bastante do Dom Miguel também, né? Conheço. É maravilhoso, é um tipo, Um manual uma pra base vida. muito, muito legal, né? Pra auxiliar nesse sentido. Eu não li o livro inteiro, mas quando eu tava no Murilo, o Murilo pilou com o livro. Então ele lia o livro pra gente praticamente. Mas é assim, é muito valioso. É muito valioso. E eu tenho um ponto que é algo que me move bastante, né? Hoje em dia. Até quando a gente tava comentando aqui antes de começar sobre educação montessoriana. E tem um aspecto que eu gostaria muito de ver mais. Especialmente em pessoas que estão entrando agora pra saber mais assuntos da nova era, ou de autoconhecimento, de espiritualidade. Que é o cuidado pra gente não cair, não mudar o conteúdo só. Mas se tornar inventores. O que eu quero dizer? Por exemplo, escolas. Tô lendo o livro da Maria Montessori. É lindo, ela é uma pesquisadora, ela é uma inventora. Só que em muitos... Não sempre tem exceções, é claro. Mas em muitos lugares, você pode ter metodologias Montessori, por exemplo, onde o professor montessoriano, e eu tô falando desse exemplo agora porque é o que a gente tá falando, mas pode ser para todas as metodologias e todas as invenções hoje em dia, tá se relacionando de um lugar de... Tem uma hierarquia implícita dentro de si. Não, Maria Montessori é alguém especial. Tal pessoa é alguém especial. Eu não sou especial. Eu vou pegar o conteúdo que aquela pessoa descobriu e inventou e eu vou usar ele. Eu vou usar um conteúdo melhor do que o que eu aprendi até agora. E eu vou trocar o conteúdo que eu tenho dentro de mim. E eu vou seguir aquele conteúdo. Mas o que eu quero propor para todo mundo, e tanto para educadores na educação, quanto para seres humanos, quanto para... É como a gente se relaciona, por exemplo, com Dom Miguel, por exemplo, com qualquer inventor, como que massa que essa pessoa está descobrindo, como eu me torno em um gênio, em um inventor, em um pesquisador também, como eu descubro isso que existe dentro de mim. Não existem pessoas especiais, no sentido de pessoas que vão fazer algo que você não é capaz de fazer. Exclusivo, né? Não existe. Cada pessoa tem uma peça diferente, sim. Existem pessoas que vêm com corpo energético, com habilidades que levam elas a serem pessoas que vão
iniciar projetos, pessoas que vão tomar a frente de gerir outras pessoas, pessoas que vão se dedicar unicamente a descobrir novas distinções, a descobrir novas coisas. Mas, em cada dimensão da vida, todo mundo se encaixa em alguma dimensão de servir ao ecossistema e a si mesmo, que é tão especial e pode se tornar extraordinário e genial quanto. Então eu vejo muito como, pra mim, livros, até os livros que eu escrevo, até as coisas que eu faço, até os vídeos que eu faço. Tipo, eu tô fazendo vídeo, escrevendo livro, não é porque eu quero necessariamente transformar a vida das pessoas com o livro ou com os vídeos. É só conteúdo intelectual. Aquilo tá só mudando o conteúdo da pessoa. Isso é valioso. Mudar o conteúdo é legal. É interessante. Mas o que eu quero de verdade é abrir portas para que a pessoa se mude. Não o conteúdo, mas se mude e possa se tornar alguém que vai criar esse tipo de valor no mundo também. Maravilhoso. Tá nutrindo uma consciência. Eu vejo muito como que massa como vocês podem, por exemplo, se inspirar tanto nas descobertas que eles já fizeram, por exemplo, que Dom Miguel fez dos 4 compromissos ali, e que veio antes dele, né? E que ele compilou e foi colocando. Como se inspira nisso? E vocês não param ali. Vocês continuam inventando. O que não foi descoberto aqui ainda? O que a gente pode aprofundar? O que a gente pode... E assim a gente desperta o potencial em todo mundo de ser um descobridor, de ser um inventor. Que é o potencial da semente, né? A semente tem todo o potencial da vida e de ser uma árvore, dessa árvore dar frutos e virar semente de novo. Então, eu vejo muito isso. Se todo mundo é fonte da mesma árvore, todo mundo tem esse mesmo potencial de acessar, de ser um inventor, de ser um cientista. Maravilhoso. E descobrir o seu lugar, né? Também. Isso, eu acho isso interessante, né? Eu sinto que essa questão de qual é o seu lugar no mundo, ela é muito importante na jornada do autoconhecimento, né? Pra justamente trazer isso que você tá trazendo, né? Não se comparar ou não se limitar com determinado conhecimento ou comparação com pessoas, mas a partir do momento que se conhece mais, aí amplia essas possibilidades, ou seja, amplia não, né? Abre todas as possibilidades. Sim. Tem uma distinção que eu gosto muito, assim. Eu vou citar muitas vezes porque eu aprendi muito, eu mergulhei muito em assuntos espirituais por muito tempo, né? E eu aprendi bastante disso. Mas teve esse momento onde eu cheguei nesse grupo de pessoas, que eles chamam Possibility Management. E eu cheguei ali, uma porta que o Murilo abriu pra mim, inclusive, pela primeira vez. E eu cheguei lá e eu encontrei o terreno mais fértil que eu podia, assim, pra me desenvolver ali. De riqueza de distinções, não só deles, né? Eles pegaram muitos estudos já feitos de outras pessoas incríveis e continuaram descobrindo, continuaram explorando, continuaram atualizando de forma muito incrível. E tem essa distinção que eles trazem de fase 1 e fase 2. Que existe a fase 1, que é sobre você se tornar adulto. E essa vem antes de você descobrir o seu destino. Antes de você descobrir o que você vem fazer. Porque muitas pessoas, e isso ainda muito mais no campo da comunidade espiritual, da comunidade que está despertando o despertar espiritual agora, que é qual é o meu propósito. E eu vou tentar viver o meu propósito. Mas eu ainda não consigo lidar com algumas coisas muito básicas. Eu ainda não consigo não criar drama. Então vamos supor, Perfeito. Acontece alguma coisa, tô na comunidade, e aí o pessoal não tá lavando a louça, né? Acho que todo mundo vendo no Ecovila já deve ter passado por isso. Não estão lavando a louça, não estão fazendo alguma coisa. E aí, raiva. Sinto raiva porque não tá sendo respeitado um acordo. Aí essa raiva, não, eu sou espiritual, não posso sentir raiva. Nossa. Não, vou meditar no canto, tô com raiva. Não, deixa eu fazer um rapé aqui que eu tô com raiva, não posso sentir raiva. Então, e aí vou levando. Só que isso vai acumulando. Aí você chega no outro dia, a louça tá de novo. Aceita. Quem aceita não sofre. Aceita que não sofre. Vou aceitar. Aceitei. Aí eu vou lá. Aí chega no outro dia, a louça continua ali. Não, vou meditar essa raiva. A louça é minha mestre. Louça, você é minha mestre. Pra eu pegar. E aí... E não é ruim, porque eu fazia a mesma coisa, né? Não tô falando... Tô dando meu exemplo. É o que eu fazia. E... Só que aí tem um ponto muito interessante aí. Porque essa raiva não tá ali por nada.
E se em vez de tentar me livrar da minha raiva, ou achar que ela é ruim, ou até algumas pessoas descontam, né? Tô com raiva. Ai, não, gente, vocês não sabem lidar, vocês são crianças mesmo. Vocês não fazem isso. Ninguém respeita o lixo, ninguém respeita. Tá, aqui eu tô usando ela, mas de uma forma inconsciente. Desperdiçando. Eu tô aqui usando a raiva contra. Raiva contra você, raiva contra a comunidade. Ou não vou mais morar em comunidade porque o pessoal não é responsável. Então, raiva contra. E existe essa raiva madura que algo, raiva para. Então, a louça não tá feita. Tô com raiva. Que energia de raiva? Clareza, ação, pedido, limite, acordo. Tá. Como eu tomo responsabilidade por isso, então? Pessoal, preciso conversar com vocês. Vamos fazer um acordo aqui da louça. Percebi que a gente tava tentando até agora fazer a louça, cada um lava o seu. Tá, não tava funcionando. Então cada um lava o seu em pouco. Vamos tentar, vamos descobrir como é que isso funciona. Tá, vamos fazer dessa forma. Eu tava esses dias, por exemplo, numa casa de uma amiga minha, a gente tem... Você conhece a Splitwise? Sim. Então, uma comunidade divide as coisas no Splitwise. Só que aí tem esse problema, o pessoal demora pra botar coisa no Splitwise. Então faz a compra e bota no Splitwise do iFood, das coisas, daqui a um mês. Aí não sabe quem que pediu o quê, quanto foi, quanto que pediu, quem a compra, quem come tal dieta diferente, aquilo. E aquela bagunça. E recentemente tava sentindo raivas que eu não tava tomando responsabilidade por isso. E eu percebi um momento, pera, eu tô com raiva aqui, não tô tomando responsabilidade do negócio, e isso continua repetindo. Fui conversar com ela e falei, o que a gente pode fazer sobre o Splitwise? A gente criou um acordo. Se não botar nos próximos 2 dias, você paga. Legal. Aqui a gente tem também, tipo, até quinta-feira da semana, o que comprou, põe. Que aí a gente tem um dia de pagamento e ninguém adiciona nada. E aí, se não botou, você paga sozinho. A pessoa errar uma vez, nunca mais erra. Verdade. Perfeito. Você pode usar ela... Então, isso é um aspecto só, dos muitos aspectos. Mas isso é raiva. A gente tem raiva desde que a gente nasce. Como que a gente não... Então, como que eu vou querer criar ali uma coisa, ou criar uma grande missão, ou criar um grande propósito, se eu não tô dando os primeiros passos? Se eu não consigo confiar em mim, na minha capacidade de colocar meus limites, se eu não consigo manter meu centro, minha autoridade perto das pessoas, se eu não cuido do meu corpo, não nutro ele. Então tem essa primeira fase, que é se tornar um adulto, tomar um nível maior de responsabilidade sobre as coisas à minha volta, sobre a vida. E aí entra a segunda fase depois disso, que é em conjunto com a primeira, porque a primeira nunca acaba, que é, tá, agora que eu sou adulto, agora que eu paro nos meus próprios pés, agora que o que eu tô fazendo não é sobre agradar o que meu pai ou minha mãe queria, agora que eu tô fazendo não é sobre agradar ninguém, agora que eu tô fazendo não é sobre sobrevivência, não é sobre as decisões que eu tomei no passado, agora que eu tô mais livre como adulto no presente, o que eu quero criar? E isso vem de uma potência muito maior. Nossa. Porque agora é um adulto que pode criar aquilo. E usar as emoções, canalizar, né? As emoções pra criar. Sim, e isso é muito raro. Isso é muito possível e muito raro, porque os gênios que eu vejo, quando eu olho muitos gênios do passado, eles nem são completamente adultos, entendeu? E já conseguiram criar tanta coisa. Uau. Então, olha quanto potencial a gente pode chegar. Todo mundo. Quanto potencial a gente pode descobrir. Pode aprofundar. Sim, maravilhoso. Eu sinto, por exemplo, você trouxe o exemplo da raiva. E eu sinto que durante a minha infância, minha adolescência, assim, minha juventude, eu falo como se eu fosse, né, uma senhora, mas eu sinto que eu reprimi muito a minha raiva durante muito tempo. Hoje eu tenho 32 anos, vou fazer 33, e eu senti que nos últimos anos, principalmente depois do meu despertar, vem alguns momentos de muita fúria. É como se eu tivesse guardado, tivesse um tanque aqui que não acaba mais. E às vezes vem muitos desafios com isso que eu não sei o que fazer. E você trazendo isso daí me veio assim, sabe? Muitos insights mesmo. Maravilhoso. Sim, isso machuca tanto a gente e outras pessoas. Tanto as raivas que eu não falo e é tipo, eu quero preservar minha relação com a pessoa. E aí, por conta disso, eu não falo as pequenas raivas. Mas o que acontece? Ela não vai embora. Então ela vai ficando embaixo do tapete, aquilo começa a acumular. Primeiro, ela vaza pelas laterais. Então vamos supor, eu não falei da louça, mas qualquer chance que eu tenho, eu dou uma cutucadinha. Eu faço uma piadinha. Eu faço... Porque ela tá vazando formas inconscientes pra se vazar. E machuca. E mina a relação. E mina a intimidade. E vai corroendo a relação. E aí depois chega um momento que acumula tanto aquilo que explode. E você machuca você machuca outras pessoas. Isso quando eu tô falando de raiva sentimental que eu tô acumulando. Mas ainda tem a raiva emocional, que é, vamos supor,
um exemplo de tal pessoa, vamos supor, sua mãe te interrompia quando você era pequeno, você não podia falar nada, o seu pai te interrompia, tá? E você não podia falar no contexto que você estava, porque você era uma criança, e se você falasse, ele ia brigar mais ainda. Então você começa a guardar. Aquilo começa a guardar e ter espaço dentro de você, acumular, acumular, acumular. Aí ele te interrompe hoje sem querer em algum momento. Aí a raiva que você sente sobre ele te interromper não é só sobre ele. É toda aquela carga emocional de raiva que você não disse, que você não foi expressada do passado, que vem sobre a situação presente e que acaba também corroendo e causando dano para a relação. E aí também tem esse trabalho de curar essas raivas emocionais, que não é meditando, é tipo sentindo, é falando, é podendo completar a comunicação, é podendo você sentar numa sessão e falar com seu pai, não que ele esteja presencial, mas energeticamente, falar com seu pai aquilo, permitir que você amadureça, recupere sua dignidade. Olha, naquele momento eu não podia falar isso pra você, mas não tá certo você fazer eu sentar no colo de pessoas que eu não queria sentar, que não tô ok com isso. Eu não falei aquilo naquele momento porque eu era uma criança. Eu tinha medo de que se eu falasse aquilo, você ia brigar mais. Ou eu vi isso, você já bateu em mim porque isso aconteceu. Ou você já me fez sentir culpada, que eu era uma má criança, que eu era uma má garota. Ok, mas agora eu percebi que é diferente. É por pra eu fora. não tô mais. E aí o que acontece? Você amadurece a raiva desde aquele momento, ela tem porque é uma parte sua que ficou congelada ali. E ela volta a amadurecer. E aí essa parte sua vai tendo a chance de ficar adulta. Você vai recuperando a sua dignidade, o seu poder, a sua autoconfiança, o seu poder pessoal. Uau! Nossa. E isso é muito poderoso mesmo, porque um desafio que eu observo, escutando tudo isso que você falou, com esses exemplos e tal, que assim como o próprio Dom Miguel fala muito sobre isso, de adultos que são muito sensíveis no sentido de que é como se a nossa pele tivessem muitas feridas abertas e qualquer coisa machuca, atinge, cutuca. Então, cria-se um desafio de relacionamento que eu sinto que, por mais que você tenha uma postura de uma atitude de ir lá e fazer um acordo, conversar sinceramente, com uma comunicação amorosa, uma comunicação não violenta, aquilo ainda dói em quem recebe. Sim. Mas o importante é assim, o que eu vejo, né? Eu quero que você traga mais informações sobre isso, isso é muito interessante pra gente. Eu vejo dessa forma, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, dentro do que eu tenho de percepção e de conhecimento hoje. E aí, quem recebe é dele, né? Eu tô fazendo da melhor forma, comunicando da forma que eu considero mais amorosa e respeitosa e humilde possível, mas isso não me impede de fazer essa comunicação, esse acordo, porque não dá pra a gente fechar essas possibilidades porque vai doer no outro, correto? Sim. E tem um ponto muito interessante aí, que é... Esse é um outro ponto que eu vejo que leva muitas comunidades e grupos a colapso, que é as emoções não são curadas. E porque tem as emoções, todo mundo encontra um jeito mais ou menos de viver que não cutuca muito a ferida de ninguém. Exato. E a questão é que essas curas emocionais não são intelectuais. Elas não são na sua mente. Não é você entender o que tá rolando. É sobre você reviver o que aconteceu. É sobre você poder realmente curar. É um tipo de cura... Existem diferentes curas, né? Existem algumas curas que elas partem num nível um pouco mais intelectual e que contém um pouco de emoção, que é o tipo de algum tipo de cura que você pode ter em alguns casos em conversas, em sessões de psicologia e coisas do tipo. Se é um bom psicólogo mesmo, consegue ter ali alguns avanços, algumas curas no nível intelectual, na sua forma de perceber o mundo. É aquelas viradas que um livro te dá, que te ajuda a dar novos passos. Existe a cura em camadas energéticas, que você vai conseguir fazer com algumas medicinas, com alguns trabalhos energéticos. Existem curas em uma camada de alma, de espírito, que também você consegue fazer. Existem essas curas emocionais, que você vai precisar fazer no reino da emoção, não é no reino do intelecto. É no reino da emoção. E existe essa coisa muito incrível, porque o Possibility ele estuda muito sobre comunidades. E eles têm muitas coisas incríveis que eles descobriram sobre isso. Eles têm todo um estudo chamado Torus Technology, que é tecnologia de toros. Que é como criar uma comunidade que não tem hierarquia, mas que consegue funcionar, tomar decisões e olhar para isso. E
E uma das formas que eles lidam com isso, por exemplo, eles têm algum... Acho que eu tô sem o meu aqui. Tá no outro Beep Book. É um cartão roxo. Que é o quê? Vamos fazer uma reunião, tá? E aí tem a gente precisa fazer uma decisão, né? E a forma que eles tomam decisão não é consenso nem votação. É sistema de resistência. Então, todo mundo pode tomar uma decisão. O que você faz? Gente, eu tô propondo fazer uma proposta. Eu proponho que a gente faça tal coisa. Alguém tem resistência? Não é sobre você concorda, não. É se você tem resistência. Então, as pessoas decidem qual nível de resistência que ela tem. Se ela tem resistência, então eles vão... A pessoa que tem resistência faz uma contraproposta. E a gente vai navegando dessa forma até encontrar a proposta que encaixa, né? Mas o que acontece? De vez em quando, para tomar uma decisão, vocês já devem ter percebido isso, toca na ferida emocional de alguém. Como que a gente faz nessa hora? Porque a pessoa não tá ali de presente. Até não só a pessoa. A gente, quando toca na nossa ferida. Sim. A gente não tá ali presente eu não tô ali presente de verdade. Eu tô enganchado em alguma coisa. Eu tô ali criando um drama na minha cabeça que não é porque eu sou mal, mas é porque tocou numa ferida lá do passado e tá isso. Eu tô criando um drama. Eu não vou conseguir tomar uma decisão adulta porque eu tô nesse lugar. O que faz? Nesse momento, todo mundo tira... Quando alguém se engancha, que a gente fala de enganchar, né? Se engancha numa emoção, a gente tira um cartão roxo. E esse cartão roxo é como um feedback externo de que a pessoa tá com uma emoção. E a gente aprende a receber feedback bastante, pra não ficar enganchado no feedback. A pessoa vê o feedback, fala ok. Então, nesse momento, essa pessoa, ela vai fazer um processo de cura emocional. E ela só vai voltar pra fazer parte da decisão depois que ela fizer a cura. Porque precisa curar, se ela não curar, ela não vai conseguir estar ali presente pra tomar uma relação. Exato. Até no relacionamento, quantas vezes vocês já não se encontraram na situação que vocês querem decidir algo, mas ou os dois, ou um tá enganchado e não vai conseguir tomar uma decisão adulta e madura se não tiver enganchado. A única solução é ir curar, porque não tem a ver com a pessoa na sua frente. Total. Tem a ver com seu pai, tem a ver com sua mãe, tem a ver com a sua professora. O que aconteceu lá atrás. Você cura isso, depois você volta, e aí você tá ali adulto, um pouco mais adulto, pra poder tomar, pra ter essa conversa. Então isso é algo muito interessante, quando você começa a curar essas feridas mesmo, pra que você possa criar mais coisas. O que você recomenda no caminho dessas curas? Que tipo de prática, de terapia? O que eu mais... Assim, algumas portas já que se abriram, né? Primeiras são sobre raiva, tá? Sobre raiva tem... Eu tava fazendo há um tempo atrás, não tô mais fazendo, mas tem gente muito massa fazendo. Tem algo chamado Clube da Raiva, onde por 4 semanas a 6 semanas, um grupo de pessoas se encontra só pra explorar, fazer experimentos, desbloquear, reaprender a utilizar a sua raiva. Então, é no contexto do Possibility Management. Tem várias gente oferecendo hoje aqui no Brasil, online e presencial. E você... Não, tem poucas pessoas, na verdade. Mas são pessoas muito massas. E você vai aprender a trabalhar a raiva. E lá você vai poder fazer algumas curas referentes à raiva. Se você quer fazer curas específicas de algumas emoções, tem o que as pessoas chamam de processo de cura emocional. Se você for no site do Possibility Management Brasil, que é possibilitymanagementbrasil.com.br, lá tem uma área chamada Possibilitadores, e lá tem todos os amparadores de espaço para processo de cura emocional, que é um tipo de processo de cura específico desenvolvido no Possibility Management para pegar essa emoção, voltar na raiz dela, que é o que eu fiz recentemente. Voltar na raiz dela, curar o que tem ali. A gente faz curas não só dessa vida, mas também vidas passadas, decisão que a gente tomou lá na vida passada. Tipo, se você pegou e foi morto numa vida passada por você tentar ser você, por você tentar cumprir sua missão. Tanta gente que morreu nessas vidas passadas assim. E naquele último momento, quando estava morrendo, você decidiu: não vou mais falar, não vou mais me mostrar. Eu tenho que me esconder. Eu tenho que ficar sozinha. Eu tenho que me virar só. Não posso confiar nas pessoas. Se você decidiu isso, então você morreu, mudou de vida, mas a decisão ainda tá em você. Então também é uma decisão que precisa ser refeita, porque ela tá influenciando. Alma, né? Tá influenciando a sua vida. Então tem esses processos de cura emocional que o Possibility faz. Eu sou um desamparador de espaço, mas tem muitos outros incríveis também. E tem mais dois estudos que eu sei que fazem coisas semelhantes, que é um chamado Amanae, que ele vai trabalhar muito mais... Eu não fiz ainda, mas eu tive boas recomendações. Ele vai trabalhar muito mais a partir das emoções, mais ainda que o Possibility. Então ele vai abrir da emoção no nível bem fortão. E tem um chamado frequências de brilho, se eu não me engano. E ele trabalha muito mais energética e espiritualmente. Também não fiz ainda.
mas ouvi recomendações de pessoas do Possibility também. O Theta Healing vai bastante nesse lugar também, eu sinto. Ele faz um trabalho energético. Ele e é o que eu falei, todos os trabalhos eles são muito úteis e eles trabalham em corpos diferentes. Então tem vezes que você precisa de uma cura energética, uma cura física, uma cura emocional. Então a Manaí vai trazer uma cura muito mais emocional. O Frequências de Brilho vai trazer uma cura muito mais energética. O Possibility, ele trabalha com uma variedade. Então, ele trabalha emocional, intelectual, várias coisas do tipo. Que interessante. E você trazendo sobre essa questão de outras vidas, né? Me veio até um insight aqui agora, porque recentemente a gente foi pra Amazônia, a gente tava contando pra você. E eu tive um acesso, assim, de algo que pode ser, eu até tenho que conversar com minha mãe, mas a medicina me mostrou uma situação que minha mãe pode ter vivenciado. E aí, me veio um insight de que coisas que eu posso estar vivendo hoje tem essa influência disso que a minha mãe passou no passado. E isso também pode acontecer, da gente estar replicando padrões porque aconteceu com ela e eu continuar isso. Pode ser que não tenha acontecido comigo, mas com ela. Sim, acho que mais do que no Possibility eu não lembro de nada dessa direção agora. Mas acho que isso é uma linha muito mais de constelação familiar, né? Sim. Como que os sistemas são passados, algumas coisas são passadas. E até às vezes pode parecer que não tem a ver com você, mas você traz aquilo de outra vida e você chega aqui, aquilo traz uma ressonância, por isso você vai cair na sua família, por isso você vai cair com a sua mãe. E é um ponto onde você pode fazer essa cura, pode trabalhar em você, né? Sim, maravilhoso. Agora é o seguinte, a galera que nos escuta, eu gosto de muito trazer coisas práticas também. Então, vamos lá. Estamos nesse assunto aí da educação. Somos adultos. E a gente tá falando que a gente precisa desse novo olhar sobre a educação, né? Como podemos nos reeducar para sair desse básico que precisa ser olhado, que precisa ser trabalhado, super básico. E ter esse olhar para as crianças que vão vir depois de nós também. Qual é o caminho? Por onde começamos aí? É um caminho que você cresce sozinho, de certa forma, no sentido de é seu papel amparar espaço para o seu crescimento e você descobre as coisas, mas ele é muito mais valioso quando você faz ele em time, né? E quando você tem descoberta junto. Eu gosto muito de citar o Possibility Management por um motivo específico, tá? E ele abre muitas portas para isso. Que ele é um estudo inteiro que é copyleft. O que significa que é copyleft? Você pode usar tudo ali. Não tem nada que isso é do Possibility Management, você não pode pegar. Tudo você pode usar. Então, qualquer grupo de que você estuda qualquer coisa, você faz qualquer trabalho, você não precisa, entrar no Possibility Management, trabalhar com Possibility Management. Você pode colher o que tem ali e usar pra você, e trabalhar com isso, oferecer isso, e atender com isso, e você pode livremente. Eles estão tentando distribuir o máximo possível isso. Uau. Por quê? Porque o Possibility... Essa é a maior recomendação que eu tenho hoje, porque ele foi criado nesse estudo mais de 600 websites. Tem um website para Taurus Tecnologia, um website para raiva, um para medo, um para tristeza, um para trabalho com sombras, Então tem 600 websites de instituições diferentes, tem um montão de workshops e palestras gratuitas publicadas no YouTube, tem um montão de inscrições e coisas do tipo, e tem os treinamentos. Então, hoje em dia, se eu fosse... o que eu recomendo para as pessoas, tá? Eu quero dar um próximo passo na idade adulta. Não quer dizer que você tá saindo da direção que você tá indo. Você pode continuar na direção que você tá indo. É para empoderar a sua direção. Eu recomendaria alguns treinamentos do Possibility Management ou pegar algumas coisas de lá para você trazer para sua comunidade, para o seu grupo, para suas coisas, porque você vai ver experimentos que você pode aplicar com você. Porque o trabalho do Possibility Management é a iniciação de adultos na idade adulta. No estado de ego adulto, que é esse estado mais maduro das bases. Então, o caminho, voltando mais... a recomendação que seria dar uma olhada nessas possibilidades que eles trazem, mas destrinchando um pouco nisso na prática, o que é esses primeiros passos? Algumas dimensões que para mim são muito importantes nesse primeiro passo é aprender a lidar com seus sentimentos. Então, raiva, medo, tristeza e alegria. Tá? Como eu lido com isso daqui? Como eu uso minha raiva ao invés de contra pra criar coisas, pra criar. Como eu uso meu medo ao invés de me paralisar pra navegar no desconhecido. Então o medo me avisou que eu cheguei no desconhecido. Como que eu uso ele pra surfar ali? Pra ir além do conhecido. Tá? Como eu uso a minha alegria pra temperar os espaços. Pra pegar e empoderar. A alegria, ela tem essa qualidade, a alegria consciente. A alegria inconsciente, ela cria um mundo de fantasia. A alegria inconsciente, ela vai criar essa ingenuidade, essa fantasia, esse
querer usar a alegria pra se adormecer do mundo, pra se adormecer das coisas. Agora, a alegria consciente, ela vai pegar o que tá ali na realidade, e vai temperar aquilo, e vai empoderar. Então, tá, eu posso encarar com raiva a louça, e tipo, ok, tô com raiva, vou fazer uma proposta, ou eu posso dar um tempero de alegria na raiva. Tá, eu vou criar algo diferente aqui nessa minha comunidade. Tá vendo? Tem raiva e tem alegria. Eu vou fazer uma proposta. Tem esse tempero da alegria por cima. E a tristeza, tá, como eu vou pegar, em vez de usar a tristeza pra me isolar, em vez de usar a tristeza pra afastar as coisas, ou pra me tacar muito pra dentro, mas não olhando pras coisas, só me batendo, remoendo as coisas, sofrendo pelas coisas, como eu uso a qualidade da tristeza de maturação, de pausa, de observação. O que minha tristeza diz que é importante pra mim? O que realmente me importa? O que é realmente valioso aqui? Então, aprender a lidar com seus sentimentos, tá? Um passo. Outro passo, aprender a escutar. Aprender a escutar e se comunicar. Hoje em dia você vai num café ou vai no metrô, a boca das pessoas tá falando ao mesmo tempo. Onde que tem escuta? Onde que tem comunicação ali? Na velocidade que vocês estão falando, a única coisa que pode sair dela é o que ela já tem na cabeça. Não tem espaço pra descobrir coisas novas, pra sentir. Tá? Então, comunicar e falar. Outra coisa. Como eu mantenho a minha autoridade, meu centro, meu poder pessoal? Então, como que eu não entrego o meu poder pessoal pra alguma figura de autoridade, pra alguém que eu considero superior que eu, pra alguma instituição? Por quê? Porque sem o meu centro eu não consigo criar nada. Se eu tô sem a minha autoridade, eu acho que alguém tem que criar o que eu quero. Ah, não, eu quero viver num novo mundo e eu vou deixar esse trabalho pra o Murilo fazer, eu vou deixar esse trabalho pra outra pessoa fazer. Não, você tem uma peça disso. Sem você não funciona o negócio. Sim. Você tem uma peça disso. Então, manter essa autoridade de não. Eu vou me construir. Não importa quantos anos eu tenho, não importa onde eu tô. Eu vou construir o meu caminho, eu vou achar essa peça e eu vou encaixar ela nesse negócio. Essa bodega. Então, manter essa autoridade, o seu poder pessoal. Como não cair em dramas. Então, porque uma parte geniosa nossa, é muito criativa nossa, não tá tendo espaço pra ser criativo e pra ser engenhoso, ela fica entediada. Ela causa uma bagunça na nossa vida. Então a gente começa a criar problema. Narrativa. Eu vou criar problema. Então, quantos amigos nossos, quanta gente não tá gastando a vida criando problema? A gente faz, em vez de resolver o problema, a coisa da louça, a gente fica com aquele problema. Aí vai criando tudo é um problema, tudo é um problema. Então a gente tá muito ocupado com baixo drama, que são pequenos problemas, drama com as pessoas. Tá, como que eu saio disso? Eu começo a pegar problemas grandes. Alguém pergunta, qual é o seu problema? Meu problema é que as crianças da educação do país agora, elas não têm espaço para se desenvolverem como elas são. Esse é o meu problema agora. Não falando que é o problema do país ou do governo. Não ligo se o governo vai fazer isso ou não. Eu vou fazer. É o meu problema. Então, como que eu pego e paro de gastar meu tempo com pequenos dramas? Tá, como que eu lido com... Isso é até um movimento incrível para você lidar com vícios. Tipo, tanta gente presa em vício, mas a real é que ou a pessoa tá no vício, ou a pessoa tá numa vida medíocre. Claro que ela escolhe o vício. Agora, como que eu tenho problemas tão grandes que eles me fazem deixar o vício, né? Eu gosto de jogar videogame, é gostoso. É gostoso jogar jogo de tiro. Tem um prazer, a química que dá no cérebro, a coisa que dá no cérebro, tem um prazer naquilo. Total. Mas por que eu não jogo o tempo inteiro? Por que eu não tô fazendo isso? Porque não encaixa com aquilo que eu quero criar, porque eu tenho problemas maiores pra resolver. Então, pegar e começar... Aí, outro ponto. Dividir... Tem muitos pontos, né? Você vai já falar. Vamos lá. Pode falar. Separar o meu... Quem é o dono do problema? Separar o meu problema do problema do outro. Porque as pessoas estão aí nesse jogo de salva-salva. Seu amigo chega pra tomar um café com você, vai falar o que tem. Você já não sabe separar o problema dele do seu. Aí você quer resolver, a pessoa nem pediu, você tá tentando resolver. Aí você resolve o problema da pessoa, você dá a solução... A pessoa cria o mesmo problema na semana seguinte. Porque ela precisa do problema para aprender com aquele problema. Então, saber separar de quem é o problema. E aí vai seguindo. Tem muitos passos nesse amadurecimento que tem a ver com você realmente amadurecer em todos os seus 5 corpos. Amadurecer fisicamente, quer dizer, eu tô ouvindo o meu corpo. Eu sei o que ele me pede, que nutrientes ele precisa, que comida, que sono, o que ele tá pedindo. Tá. Eu também amadureci energeticamente. Eu tô sendo mais maduro com a energia que eu tenho no espaço. Tá? Como eu, como homem, tô agindo? Eu tô vazando energia sexual por aí onde eu passo? Eu tô
fazendo sexo psíquico com as pessoas na rua, essas trocas de olhares, essas coisas que trocam energia e deixam ali. Eu tô agindo responsavelmente com isso? Como que tá sendo? Como que eu tô agindo? Então, eu amadureço como eu trabalho a minha energia no espaço. Eu deixo os espaços energeticamente bagunçados? Ou eu deixo os espaços energeticamente mais harmonizados do que quando eu cheguei? Os espaços físicos também. Como eu lido com essa bagunça? Tá? Amadurecer nesse sentido. Tá, eu vou amadurecer também ali emocionalmente. Então, usar os meus sentimentos conscientemente, curar minhas emoções, não tornar minhas emoções o problema do outro. Tá, amadurecer intelectualmente. Com o que eu tô pensando? O que eu tô usando pra pensar? Eu tô acreditando nas minhas histórias ou eu tô sempre me permitindo me questionar um pouco? Pra poder descobrir um novo próximo passo, uma nova próxima coisa. Então, aspectos no qual... E tem o último corpo, que é o corpo arquetípico, que é o corpo de propósito, que ele só vem quando os seus outros 4 corpos estão alinhados, que aí é onde entra a missão. Você alinha os outros 4 corpos, e aí a sua missão te atravessa, ela se mostra. Ela vem, ela fala. Tá, agora ela olha pra você e fala, agora eu tô vendo um adulto Capaz. que eu posso usar. E aí ela vem. Agora eu tô vendo... Eu escrevi um livro, acabei de terminar de escrever um livro agora. Eu tô decidindo o título, que o título é a parte mais difícil. Terminei o livro e não consegui decidir o título ainda. Mas o tema é Torne-se um adulto, que é parte da constante invenção de uma nova educação. É especificamente sobre educação para crianças, esse livro. E eu descobri coisas no livro que eu não sabia enquanto eu escrevia. Porque não é eu que escrevi, foi o meu corpo arquetípico que escreveu. Sim. Mas essas coisas, eles estão... Para começar a ter faíscas do meu corpo arquetípico, eu tive que começar a cuidar de mim para que tivesse um lugar onde ele pudesse vir. Tem que ter espaço. Sim. Uau. Sim. E tem uma ordem, por exemplo, esses 4 corpos, igual você falou. Ou eu posso começar a curar todos eles, amadurecê-los juntos, em conjunto. Eu vejo muito que, para mim, uma das bases para mim de aprendizagem e de evolução de adultos e de crianças é a necessidade chama aprendizagem. Você não vai curar tudo e você não vai aprender. Você não vai ser perfeito. Você não vai ser perfeito. A vida é um processo. Você não vai ser perfeito. Então, quando eu faço um processo de cura emocional, quando eu amadureço um corpo, quando eu dou o próximo passo, quando a necessidade chama. Putz, tô esbarrando num lugar aqui. Preciso olhar pra isso. Tô cansado aqui. Não tô conseguindo ter o resultado que eu queria aqui. Preciso olhar pra isso. E a necessidade, então, trabalhar com os 4 corpos não é um método. É realmente, escuta como eles estão. O que eles precisam? Preciso de mais água? Preciso de mais salada? Preciso de mais sono? Preciso de mais processo de cura emocional? O que tô precisando? O que a necessidade tá pedindo, tá chamando de mim? Uau, maravilhoso. Presença, né? Dá espaço. Por isso que práticas simples, como meditação, mindfulness e tal, ajuda muito nesse sentido. Aprender a ouvir, né? E essa, pra mim, essa é parte da próxima era da aprendizagem, é quando não tem mais métodos. Não é mais sobre métodos. Por quê? Os métodos, eles são quase uma muleta. É como se eu descobri alguma coisa. E aí, eu parto de um certo princípio. Não necessariamente, mas existe esse implícito de eu parto de um certo princípio de que você que tá me lendo, você que tá me ouvindo, é incapaz de chegar nas mesmas conclusões que eu. Ou é incapaz de se ouvir como eu me ouvi. Ou é incapaz de ouvir as crianças como eu ouvi as crianças. Então eu vou... E você tem que pensar desse jeito. Você pensa assim, você faz isso, você faz aquilo, e pronto. E eu te entrego. Isso ajuda até uma certa parte. É um passo necessário que a gente está dando agora, os métodos. Né? Então eu uso o método. Mas onde eu quero chegar é que não é sobre método. Eu tô te treinando, eu tô aqui amparando espaço para você, eu tô aqui te apoiando para que você se torne alguém que lida mais com o território do que com o mapa. Em vez de olhar com o mapa para o território e se basear nisso, eu vou estar no território. Eu vou ouvir meu corpo, o que ele precisa. Ouvir meus sentimentos, o que ele precisa. Ouvir a criança, o que ele precisa. Nenhum método educacional. Você se transforma em alguém que é capaz de, sem método, ouvir a necessidade daquela criança, o que ela precisa, como você pode apoiar ela no próximo passo da autoconstrução dela. Então, para mim, a próxima era da aprendizagem... que aí quebra a hierarquia, aí quebra os mestres, aí quebra os gurus, que é todo mundo se desenvolve em alguém que é capaz de se ouvir e se amparar espaço para o seu próximo passo. Perfeito. Uau! E eu sinto que essa nova era, na verdade, é como se fosse um resgate também. Porque recentemente, como a gente estava lá presente com
algumas aldeias, algumas etnias, eu vi isso muito presente. Porque ninguém ensinou eles a habitar aquele lugar, a agir como eles agem. Eles foram aprendendo, eles estavam no território e foram se desenvolvendo, né? Exatamente. Maravilhoso. E onde que o pessoal pode encontrar mais do seu trabalho, que se interessou por todo esse papo? Conta pra gente. O meu trabalho, ele faz parte de um trabalho de muita gente. Então, se você quer encontrar as minhas criações específicas, no Medium, no YouTube, no Instagram, você procura, e tem o meu site também, você procura por Israel Kairos em todas essas redes, e o meu site é israelkairos.com. E ali você vai encontrar. Mas não é tanto sobre mim, é sobre esse grupo de pessoas que tá fazendo isso. Então a minha recomendação seria você pesquisar mais ou descobrir mais sobre o Possibility Management, que é esse grupo que eu tô apoiando e faço parte agora. Fiquei interessado, Maravilhoso. já vou acessar. Eu também. Porque é Eu muito acessei legal. um pouco antes de vir, eu já fiquei super curiosa. Assim. Muito interessante. E seu livro, quando que você acha que sai? Tô vendo. Eu espero que até o fim do ano ele seja pronto. É um processo mandar pra editora, né? Sim. Demora alguns meses pra aprovar ou não aprovar. Então eu espero que até o fim do ano ele esteja pronto. Maravilhoso. Nossa, quanto insight. Gratidão, Israel. Que maravilha. Eu fiquei emocionada várias vezes aqui. Te ouvir falar realmente desperta algo lá dentro. E não é que nem você falou de um conhecimento intelectual, é algo de você resgatar sua própria sabedoria. Gratidão. Gratidão. Gratidão, queridos. Que especial. Gratidão, gente, por assistir até aqui. Gratidão, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.